Nós irmãos apareceu, né? Glória a Deus. E quero ler aqui uma palavra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Quem achou, amém? Amém. É que o vento aqui está conseguindo. Estou lendo mal, estou em Mateus, estava em Marcos achando que era Mateus, não falei? Perdão, irmão, mas é Mateus, tá? Sim. Amém. Glória a Deus. Fala sobre o sermão do monte. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Gostaria de parar por aqui, amém? Glória a Deus. Existem, nos dias de hoje, o que mais acontece, não digo somente em direção de culto, mas também em palestra, em toada, as pessoas procuram se comportar de uma forma a deixar claro o fato ou o álibi de que, por intermédio do que ele fala, Deus age. Daí uma responsabilidade muito grande de fazer alguma coisa acontecer e em seguida sair de cabeça erguida pela convicção, a certeza, ou talvez algo relacionado à fé, de que em mais um dia uma missão foi cumprida. Talvez de conservar o nome do Senhor ou de preservar o seu status, de saber que quando pega o microfone, Deus de fato é com ele. Quando na grande realidade, não digo aos irmãos que isso anda meio que na contramão, mas o esforço na realidade não deveria ser de quem administra um culto, administra uma palavra. Se existe algo que não deveria apresentar dificuldade, é um culto que prestamos ao Senhor. Algo que deveria ser desenrolado dentro da maior naturalidade possível, mas com a proporção de fazer algo tão notório e tão diferente, a ponto dos irmãos sentir realmente uma diferença entre estar dentro da igreja e em qualquer outro lugar. Ainda que não haja aquilo que, por sua vez, também nós estamos projetando para que aconteça. Porque hoje a casa de Deus, ela não virou um encontro de adoração. Ela virou um encontro de refúgio. O comentário é até algo popular, algo que já se popularizou. Ah, você é daquela igreja? Sim. Não vejo muita graça naquela igreja, mas é interessante porque não vejo muita graça. Ali é que Deus fala, ali Deus brada. Então vamos pegar Deus e vamos engaiolar Deus, vamos colocar aqui não. Aqui não. Ah, vamos colocar Deus ali. Ou seja, vamos dizer que Deus fala por ele não.
Eu gosto de ouvir ele pregar. Ele eu também não gosto. A gente acaba articulando um determinado conceito religioso, onde a gente procura conceituar Deus, a gente procura encontrar Deus por intermédio de eventos ou de particularidade. A gente procura fazer algo tão partidário e a gente não consegue ver que não sou eu que vou levar Deus para a sua vida. Quem tem que levar Deus para a sua vida é você. É você que tem que chegar no seu encontro com Deus e fazer dele o melhor possível. Não permitir que nada, e nem tampouco ninguém, tire a sua atenção. É claro que a gente não pode descartar, ou tem que ignorar a possibilidade de falar assim: quando você entrar dentro da igreja, deixe seus problemas lá fora. Para mim deixar meus problemas lá fora, eu tenho que ter duas cabeças implantadas no corpo. Uma cabeça que está cheia de problema, eu coloco lá fora, e a outra problema, e a outra cabeça que não tem problema nenhum, eu entro da igreja. Não, eu entro com os problemas para cá, para dentro, mas uma coisa eu tenho que saber, ainda que eu saia daqui com os problemas, não tem problemas, mas eu vou sair com uma coisa, com a certeza de que mais um dia, foi um dia onde eu adorei a Deus, eu fiz o que eu tinha que fazer, porque Davi disse no Salmo 116, versículo 12: o que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor todos os dias da minha vida. Para muitos que certamente não está acostumado a esse tipo de rotina, tome essas palavras como uma penitência. Afinal de contas, irmãos, quem é que quer sair para anunciar o nome do Senhor? Ou quem por sua vez quer tomar o cálice da salvação? Ou quem por sua vez também quer manifestar a essência de Deus na sua vida, exalando a diferença entre o justo e o ímpio? É uma renúncia, alguma coisa dessa natureza que faz de você propriedade peculiar e exclusiva de Deus, mas que por sua vez também é determinado a apresentar a Deus uma certa renúncia, você deixar de ser quem você era para ser quem Deus estabeleceu para que você venha a ser. Paulo fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, que é se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então entenda de que para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, é necessário sepultar o velho homem e pedir a Deus para que por sua vez venha a ressuscitar um novo homem com conceito divino, algo que por sua vez representa, levanta a bandeira do Evangelho, proclame a palavra de Deus, alguém que certamente, irmãos, apregou a liberdade aos cativos, alguém que tira as correntes daqueles que estão acorrentados, alguém que liberte aqueles que estão endemoniados, aqueles que estão no fundo do poço. Você apresenta uma luz, é aquele que faz a diferença, onde certamente ninguém consegue fazer a diferença. Não é simplesmente um mecanismo religioso, alguma coisa voltada dessa natureza, onde a gente costuma acreditar de que o cristão é simplesmente aquele que espera a hora de dar o culto, e se estiver chovendo, certamente já existe um obstáculo, ou se de repente há um convite para estar em outro determinado lugar, ele tem a ousadia de dizer: tudo bem, culto tem terça, culto tem quarta, culto tem sexta, tem domingo. Deus não vai ficar chateado se eu deixar de ir para a casa dele um dia para atender um convite, afinal de contas é um grande amigo meu. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquele que certamente deixar de fazer a sua vontade, aquele que se conciliar, aquele que procurar uma evidência, aquele que por sua vez procurar uma união parcial com o mundo, não tem prazer nele, não pode procurar uma união com Deus. E às vezes a gente fica vendo, é interessante de que a gente está dentro da igreja e a gente tem que fazer os irmãos entender de que Deus está aqui. É claro, quando o cultuar ele toma esse rumo, não é fácil você desviar a vertente, você tentar dar um outro rumo àquilo que por sua vez durante muito tempo já está estabelecido. Eu lembro de que uma certa feita, onde o Império Romano ele estava, não foi na época em que a Alemanha, através de Hitler, se não me falha a memória, estavam pegando os judeus e levando ao campo de concentração. E era interessante ver como as pessoas iam, alegres, regozijantes. A causa era tão nobre, era tão específica, em que as pessoas estavam regozijando no fato de morrer por algo que era verdadeiro.
algo que era extraordinário, algo que não está relacionado àquilo que se pode contemplar baseado em argumentos naturais. Há quem procura reter a ação de um cristão dizendo que a fé é racional. Não é nada. A fé é sobrenatural, a fé é transcendental. A fé não está limitada a você, você se limita a ela, mas a fé não se limita a você. Você, com a sua fé, você pode transpor o limite do possível. Você, com a sua fé, você pode desafiar a lei da gravidade. Você, com a sua fé, você pode colocar a mochila nas costas e lançar um desafio, indo pelo som da liberdade, pedindo que ela te carregue e encarando uma sequência de desafios, haja vista de que, por sua vez, aquele que certamente, irmãos, que te chamou, é aquele que te predestinou e te ocupa com as suas atividades. E às vezes a gente fica se perguntando, poxa, mas o culto está tão assim, está tão complicado. Na realidade, irmão, o que aqui está faltando é o espírito de adoração dos cristãos no tocante a adorar a Deus. E se você acha que de repente é a rotação do microfone nas mãos de uns e de outros que vai fazer a diferença, então são 2 horas que você não vai conseguir adorar a Deus. Você só vai conseguir adorar a Deus quando aquela pessoa que você estava esperando pegar o microfone. E se ela não pegar o microfone? Você não vai adorar a Deus. Aí a gente fica torcendo, né? A gente fica na torcida. Então de repente fala assim, hoje as irmãs cantaram bem. Mas o que está vendo? Quando Deus pega um espírito perturbador, coloca na vida de Saul, pela sua desobediência, Davi tocava a sua harpa e entoava os seus cânticos salmodiando, e aquele espírito perturbador ia embora. A grande realidade é que o mundo jaz do maligno, e para sua surpresa, conhecimento disso você já tem, é que nós estamos no mundo. E para sua infelicidade, para a nossa infelicidade, aqui na maioria das vezes, nós chegamos dentro da igreja com uma postura de cristão, mas nós estamos com uma vida espiritual tão complicada, que a gente não consegue sair daquela casca, aquela casca que nos deixa na inércia, aquela casca que nos deixa imóvel. A gente não consegue transpor aquela barreira quando chega dentro da casa do Senhor para sentir o Espírito de Deus atuando dentro da igreja. Daí a gente sai da igreja achando que Deus não operou. Certa vez eu estava dentro de uma vigília, e a vigília estava uma vigília até ótima, e de repente a irmã olha que do lado dela estava acontecendo alguma coisa estranha. Tudo que ela falava a irmã repetia do lado dela. Então ela me chama, falou, Humberto, o que foi? Eu acho que essa irmã aqui está endemoniada. E ninguém percebeu. Eu falei, mas por quê? É porque tudo que eu falo ela repete. Quando eu olho para a cara dela, ela fica fazendo deboche. Até, entenda, a irmã falava glória a Deus, e aquele demônio conseguia falar glória a Deus também. A irmã falava aleluia, e aquele demônio conseguia falar aleluia. E quando ela olhava para o demônio olhava para a cara dela e ficava debochando. E de repente ela me chamou, olha para essa irmã, vê se ela não está endemoniada. Irmãos, quando eu olhei para aquela irmã, ela fez uma cara de deboche para minha cara. Em outras palavras, eu estou bem aqui, estou cultuando com vocês aí, hoje está bom aqui. Só faltou ela ter oportunidade. O pastor chegar e falar assim, vamos ouvir o irmão demônio que está aqui. Só faltou ter oportunidade, isso graças a Deus não teve. Mas ela estava ali, Satanás estava ali cultuando, dentro daquela igreja. Então, e por incrível que pareça, aquela irmã só percebeu porque estava do lado dela, porque senão a vigília terminaria com aquela irmã entrando endemoniada e saindo endemoniada. Mas dentro da igreja não é o lugar dela. Mas a questão é, será que Deus estava naquele lugar? Será que Deus realmente havia sido convidado para estar ali? Será que Deus está aqui? Será que Deus está na sua vida? Será que você veio para cultuar a Deus? Será que você veio para prestar culto ao Senhor? Será que você veio para se derramar? Porque se é isso que você veio fazer aqui, Satanás não pisa aqui. Não tem lugar para ele aqui, ele não vai aguentar o espírito de adoração que está
está exalando aqui dentro desse lugar. Eu não preciso te conscientizar de que algo está acontecendo aqui. Eu só gostaria talvez de dar mais ênfase à palavra que muitas pessoas falam sem compromisso ou simplesmente pelo fato de preencher um espaço vazio de uma palavra para outra, dizendo: eu quero dizer para você que Deus está aqui. Não adianta eu querer falar alguma coisa simplesmente por mero caguete, alguma coisa que está preenchendo o espaço da minha pregação, para que eu não fique na inércia, você olhando para mim, eu não tenho o que falar. Então eu procuro alguma coisa para falar, mas na grande realidade aqui o que eu estou falando, nem eu mesmo estou acreditando no que está acontecendo. Então eu não posso passar para você aquilo que nem eu mesmo estou sentindo, mas eu gostaria de dizer uma coisa do fundo da minha alma, com toda a minha certeza, com toda a minha convicção. Certamente, irmão, não estou fazendo muita força para isso, estou me baseando na minha fé, mas não é uma fé natural que limita a minha visão espiritual. Quando digo para os irmãos, sem medo de errar, que Deus está aqui, Deus está aqui nesse lugar. E o que é que eu posso fazer para sentir a presença de Deus? O que você deveria fazer todas as vezes que você marca um compromisso é estar na casa do Senhor, dar culto a Deus e adorar a Deus na beleza da sua santidade. E você vai ver que o que eu estou falando é verdade. Não estou mentindo, Deus está aqui, irmãos. A glória dele está aqui. Eu creio, meu Deus. Aleluia. Oh, maravilhoso esse assado. Glória a Deus. Deus. E a gente, às vezes a gente se pega naquelas particularidades sem sentido, sem significado. Não existe lugar que Deus opera mais ou que Deus opera menos. A Bíblia diz que nos últimos dias ele se transformaria em anjo de luz, que faria descer fogo do céu e que enganaria a muito, que se possível fosse enganaria até os escolhidos. As pessoas estão entrando dentro da igreja, estão ouvindo a adivinhação, achando que é Deus que está falando. Deus não adivinha a vida de ninguém. Mas a grande realidade, nem sempre a culpa é de quem está profetizando, é as pessoas que vão na igreja para buscar o que estão ouvindo. Mas se você veio aqui para buscar a Deus, Satanás não vai falar no teu coração, porque a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Se você veio aqui para buscar a Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Aqui não tem espírito de adivinhação. Aqui o profeta não precisa perguntar para depois se responder o que está acontecendo na sua vida. E ainda que não haja profecia, não tem problema, irmão. Sabe por quê? Porque o verdadeiro adorador é aquele que adora sem esperar em troca. Aleluia. E o que é que está acontecendo com a igreja hoje? Como eu li aqui no Evangelho de Mateus, as essências, o verdadeiro perfil, o caráter verdadeiro da Bíblia, os pacificadores, os mansos, misericordiosos, aqueles que proporcionam a paz, é o que nós estamos precisando fazer para vermos a diferença. Porque, vou falar uma frase que de repente os irmãos já ouviram por aí, e isso é verdade. O diabo vem trabalhando desde a fundação do mundo para destruir o ser humano. E é interessante de que cada dia mais ele torna-se mais forte. Quando ele começou, ele não tinha essa liberdade de se manifestar ao homem. Então ele cria seres mitológicos para que o homem possa interpretar como deuses, deuses nórdicos, deuses gregos, sabendo da dificuldade que ele tinha de se apresentar, pois o homem certamente não se relacionaria com ele, conhecendo a sua história. Hoje o homem conhece e se relaciona, e mais do que isso, serve a ele mais do que muitos cristãos deveriam servir a Deus. Eles jejuam pela sua causa, vai em redes sociais atacar o povo de Deus, e isso eles fazem em união. Eles convocam todos os terreiros, todos os satanistas, para estar em prontidão,
para bater de frente com a igreja aqui na face da terra. E só existe alguém que pode reter a marcha de Satanás aqui na terra. É o Espírito Santo e a sua oração. Aleluia, glória a Deus. Se a igreja não se conscientizar de que a gente precisa dar um pouco mais de brilho na nossa história, mudar um pouco a direção da nossa história, se a gente não se conscientizar de que redes sociais não é para brigar, mas para promover a palavra de Deus, se a gente não se conscientizar de que o culto não é para mostrar quem canta mais ou quem canta menos, se a gente não se conscientizar de que o culto não é para mostrar quem prega mais ou quem prega menos, se a gente não ter a consciência, irmãos, de que o povo de Deus não se divide. Quando Jesus expulsava aqueles demônios, os fariseus disseram, certamente esse daí expulsa por Beelzebub. E ele falou assim, olha, não faça isso não, sabe por quê? Porque um reino dividido não se subsiste. Como pode um demônio expulsar outro demônio pelo nome de um demônio? Ele quis dizer o seguinte, irmãos, se nós estamos unidos, nós somos fortes, mas se nós estamos divididos, nós somos fracos. Se nós estamos unidos, nós somos fortes. E eu confesso uma coisa para os irmãos, se existe uma hora pelo qual a igreja precisa aclamar, precisa convocar todos os adoradores, precisa lançar em alto em bom som, para ecoar os 4 ventos da terra, que há uma grande necessidade da igreja se unir, mediante essa nuvem de demônio que está se aproximando da terra. Quero dizer uma coisa para os irmãos, é interessante de que a voz está sendo ecoada, e Deus quer fazer alguma coisa, mas é interessante de que instrumentos somos nós, e se a gente não se colocar na posição determinada por Deus para fazer a sua vontade, a obra dele não é feita. Então Deus conta contigo. Os anjos quiseram fazer, mas Deus não permitiu, porque, como eu já disse, imagine se de repente desce um anjo para pregar a palavra de Deus, uma danceteria, por exemplo, ele não precisa nem falar nada. Se é o fato de aceitar Jesus, não tem um que fica em pé, todos dobrariam o joelho. Seria algo por força e por violência e medo. Então Deus não permitiu, porque seria pelo livre-arbítrio, seria pelo bater no coração, seria pelo anunciar a palavra, seria por anunciar o amor de Deus. E é interessante de que, irmão, ninguém melhor do que a gente. O problema é que a gente está perdendo muito tempo falando de muita coisa que não deveria estar falando, e o que realmente nós deveríamos estar falando, nós estamos deixando de lado. Um certo missionário chamado José de Elion, ele trouxe um dos seus comentários há muito tempo, de repente, não sei se alguém conhece, e ele, numa das suas pregações, ele falava que Deus, ele havia separado uma jovem com muita unção, de 15 anos, para pregar a palavra. Porém, essa jovem, ela conheceu um rapaz, e ainda na sua mocidade, ela engravidou esse rapaz. E ela olhou para a criança e falou assim, eu vou criar essa criança, e assim que ela estiver bem crescidinha, eu vou fazer a obra de Deus. Mas para a infelicidade dela, a criança cresceu de tal ponto que trouxe mais uma criança para ela. Então ela falou assim, eu vou só cuidar dessa minha neta, e assim que ela estiver bastante crescidinha, eu vou fazer a obra de Deus. Mas ela só não observou que o tempo passou, e ela já não tinha mais aquele vigor para cumprir a promessa que ela tinha feito. E ela passando na rua de Buenos Aires, na Argentina, um missionário atravessou a calçada e falou para ela, olha, por sua causa, 500.000 argentinos foram para o inferno. O que eu quero dizer com isso é que ao tempo em que você deixa de pregar a palavra de Deus para falar de si ou de coisas que você não deveria estar falando, as almas estão perecendo. Eles falaram com Jesus, poxa, os seus discípulos, eles não poderiam ser um pouco menos escandalosos, eles gritam muito. E Jesus falou, se eles se calarem, as pedras vão clamar
não cala, irmãos. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. No tocante ao que você acha, esquece, porque o crente não acha, o crente tem certeza. No tocante ao que você acha que poderia fazer para melhorar, vai na direção de Deus. Não dá lugar às suas vaidades. Não dá lugar ao coração. O poeta Salomão, em Eclesiastes 11, versículo 4, ele diz assim: olha, vai, mancebo, pelas vistas dos teus olhos e pelo caminho do teu coração, sabendo que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Então, irmãos, trilha o caminho do Senhor. Não existe um outro caminho melhor do que esse. E rejeite o mal e abraça o bem. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.